Você, estando aqui pela primeira vez ou não, levasse a sério este assunto que eu vou trazer para você. Aliás, está ali o mesmo sentimento que havia em Jesus. O mundo sabe disso daí porque correu por todas as redes sociais. E eu tenho essa responsabilidade de trazer, de desvendar esse assunto, que está em Filipenses capítulo 2, o versículo de 6 até o 11, de 5 até o 11. Essa carta de Filipenses ela é muito interessante, porque ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 62 da nossa era. E ele escreve para uma igreja que o ajudou muito em seu ministério. Presta atenção, muito. Ajudou demais o apóstolo Paulo em todas as áreas, financeira, em tudo. Então, era uma igreja alegre, uma igreja generosa, e uma igreja que o apóstolo Paulo amava. Era a igreja de Filipos. E ele escrevendo aqui no capítulo 2, eu vou falar, a Bíblia ela é um tesouro de Deus para as nossas vidas. Mas parece que no meio dos tesouros a gente encontra alguma coisa assim, cada vez, sabe, uma pedra cada vez mais valorosa e mais valorosa e mais valorosa. Eu, de quinta-feira para cá, eu não sabia o que pregar. E quando eu me deparei com esse texto, gente, eu dormi pouco. Não porque eu já tenho esse hábito de dormir pouco. É que esse texto não me deixou dormir mais. Ah, pastor, eu não tenho esse negócio não. Mas eu tenho, o que você quer que eu faça? Porque ele é um tesouro, sabe? Muito precioso. Esse texto, ele traz revelações tremendas do Deus antes de sua revelação, antes de sua encarnação, antes dele vir à terra, de Jesus, antes de vir à terra. Então, antes da cortina se abrir e a cena começar, esse texto mostra o histórico divino, o que estava acontecendo lá antes de Jesus vir aqui à terra. Filipenses capítulo 2, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Complicado entendermos esse texto, pode abaixar um pouco aqui. Complicado entendermos esse texto sem a ajuda do Espírito Santo. Então eu quero que nesse momento você faça uma coisa, mas com muita sinceridade. Você fechasse os teus olhos e pedisse: Espírito Santo, traga todo o conhecimento desse texto para a minha vida. Eu preciso. Por favor, fecha teus olhos e peça ajuda ao Espírito Santo nesse momento. Eu convido a todos a fazer isso. Não só os obedientes, mas os carrancudos também. Por favor.
nós te pedimos ajuda, Espírito Santo, para entendermos tudo que esse texto tem para nós hoje, para que a nossa vida possa mudar para melhor em direção ao seu trono e também no meio ao qual vivemos. Amém? Amém? Então esse texto que nós lemos, ele explica a maneira e o porquê do Filho de Deus vir à terra, morrer, morte de cruz, e em seguida ele retornar em exaltação à glória. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu até desafio você, ao chegar em sua casa, ler esse texto de novo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, ao 6 até o 11, você que sabe, mas leia esse texto. A partir dessa palavra que eu jogar para você, você vai entender o histórico divino, você vai entender o quadro divino, primeiro, antes da revelação de Jesus, antes de Jesus vir à terra. O que aconteceu? O que rolou por lá? E depois ele aqui. E que tudo isso tem a ver com a gente. Então o texto nos diz, como falei, o que aconteceu do lado divino da história. Entendendo um outro texto também, eu quero lembrar vocês de João, capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aquele que é a palavra, é o Verbo, o Jesus, ele tornou-se carne, ele se tornou humano, e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito, do único Filho, o único gerado, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto tem pelo menos 4 revelações do Cristo que nós vimos aqui todos os domingos, de manhã ou à noite, adorar. Todos os domingos nós estamos aqui adorando a Ele. O texto fala dele. O versículo 5 que nós não lemos, fala de quem o texto se refere. Então, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, fala a respeito de Cristo, não é de outra pessoa. Fala a respeito de Jesus, o Deus eterno, o Senhor que criou os céus e a terra. E aqui tem essas, pelo menos 4 verdades que eu vou deixar para vocês. E espero que isso mude um pouco a vida de vocês, como tem mudado a minha. Que primeiro, ele abandonou uma posição uma posição soberana. Escute bem, Cristo Jesus, ele abandonou uma posição soberana. O verso 6 identifica a pessoa de Jesus, identifica a natureza dele. O verso 6 identifica o caráter e as qualidades, os atributos de Jesus na eternidade. Por favor, antes da cortina se abrir, o versículo 6 fala que embora sendo Deus, então está falando que Jesus era e Jesus é Deus. Então, em uma palavra, sua soberania, sua posição de soberania diz: Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou a seus direitos legais como Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, nesse versículo, há uma declaração fantástica, surpreendente, que mostra a natureza essencial. Jesus, Deus. Jesus, Deus. Jesus é Deus. Amém? Amém? Mostra essa natureza dele.
O versículo 7 diz que ele se esvaziou. Andrigo, ele se esvaziou. E até um tempo atrás, eu tinha o pensamento de muitas outras pessoas, que ele tinha se esvaziado da sua natureza, ele tinha se esvaziado da sua essência. E foi exatamente o que não aconteceu, porque não podia acontecer. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu vou pedir para o Corandim depois cortar, tá bom? Senão eu vou ser preso. Vamos lá. Um travesti, um homem travestido de mulher, que você depois não sabe discernir que trem que é aquele, se é homem, se é mulher. Ainda mais se é um travesti bonito, porque tem uns que é uma banguela da pega. Eu faço a pergunta para vocês, mesmo travestido e confundindo-se com uma mulher, eu pergunto para você, a essência dessa pessoa é homem ou mulher? Pode falar que ninguém vai ser preso. Você tem certeza? Sim ou não? Sim. Já tem alguns que falam com dúvida. A natureza dessa pessoa, a essência dela é homem. Uma mulher que venha a se travestir de homem, corta cabelo que nem o neguinho aqui, põe uma roupinha assim, tá, aquela coisa linda. Na essência, Gabi, na essência, essa mulher, ou essa pessoa, ela é o quê? Pode falar alto. Não, é outra Gabi. Quem mandou, tá cheio de Gabi aqui. Pode ser as duas, vai, concorda aí e fala. Mulher? Você, Gabi, você acha que é mulher? Uma mulher, ela vai eu não sei como fala, se transformar em homem. Ela cortou o cabelo, pôs uns produtos lá que em vez de crescer cabelo, cresce a barba, aquela coisa toda, e tenta falar como eu agora estou legal, aquela coisa. Na essência, essa pessoa, ela é o quê? Mulher. Quem está me entendendo? Por mais que essa pessoa eu não sei falar o verbo, travestiu. Por mais. Escute o que eu quero falar. O Senhor Jesus, ele se esvaziou. Mas se esvaziou do quê? Ele não poderia se esvaziar da essência dele, porque ele continuaria sendo Deus. Não tinha como. Ele continua sendo Deus por causa da essência, por causa da natureza. Então, de que ele se esvaziou? João capítulo 17, versículo 4, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, João 17, versículo 4, Pai, dá-me de volta a glória que eu tinha contigo aí antes que o mundo existisse. Dá-me de volta a glória. Ele estava sem ela. Entendeu ou não? Ele tinha se esvaziado da sua glória. Da essência jamais, porque é impossível. Entendeu, Kenny? Da essência jamais. Mas de todas as suas qualidades, de todos os seus privilégios, ele se esvaziou de sua glória. Sua glória nesse mundo estava oculta. A glória de Jesus Cristo nesse mundo estava coberta. Ele escondeu a sua glória. Escute, ele desistiu dos seus privilégios. Aqui, antes a cortina abrir, Deus
Criador dos céus e da terra, porque nada, Colossenses diz isso, nada do que se criou foi criado sem Ele, nada do que se fez foi feito sem Ele. Então, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é a causa de tudo. Quem está me entendendo? Ele é que preserva tudo pelo seu poder, poder da sua palavra. Quando a cortina se abre e Ele vem para o mundo, Ele se esvazia de todos os seus privilégios. Ele deixa a sua glória, as suas riquezas. Ele colocou a sua glória de lado e desistiu de sua honra. Por favor, preste muita atenção, porque depois, no final, a gente vai passar a régua e vem um desafio. 2 Coríntios capítulo 8, e o versículo 9, diz que Ele era rico, mas por amor de nós, se fez pobre. Atenção, quando se prega que Jesus Cristo, irmão disso, andou por essa terra, sabe, com cara de pobre. Já viu gente com cara de pobre? Não tem bolacha em casa, abre a geladeira 10 vezes e ela está preta e branca, com cara de pobre. Ele, eu vou vender essa geladeira, porque está gastando energia à toa. Eles acham que Jesus Cristo andou aqui de geladeira vazia. Muita gente prega que Jesus Cristo andou aqui, sabe, desistido de riquezas. O texto diz que Ele se fez pobre para que a gente enriquecesse. Mas por que você não está rico? Então, a riqueza não é essa que você está pensando. E a pobreza não é essa que você está pensando. Que Ele andou, que nem gente que passa lá em casa, eu moro aqui em Coroados, você não tem uma grana para me ajudar? Rapaz, outro dia passou um cara de bike pedindo dinheiro para ir para Coroados. Você está de bicicleta aqui, meu? Em Coroados é perto. Então, tem gente que acha que Jesus ficava batendo de porta em porta, pedindo coisa para comer, sabe? Rejeitando. A Bíblia fala em Lucas 8 que uma meia dúzia de mulheres lá, mulheres do palácio, sustentavam o ministério dele. E fora outros homens também, riquíssimos. O ministério de Jesus, não é isso que você está pensando, ai tadinho, não tem que comer, não tem que vestir, de jeito nenhum. A riqueza que ele renunciou foi a riqueza da glória dele. Ainda bem que você entendeu. Que é uma riqueza incompreensível. Não dá para eu te explicar essa riqueza da glória dele, esta preciosidade que ele tinha e tem agora lá de novo. Não tem como eu passar isso para vocês. Mas ele aqui não foi pobre na terra. Ele se empobreceu. Ele largou tudo que tinha para que você recebesse dele, aquela parte dele, aquela porção dele, tudo em herança. Amém. Então ele desencanou dos tesouros celestiais. Ele desencanou, ele se desligou da glória que ele tinha. E veio para cá zerado. Vazio de tudo que tinha. Não da essência. Quem está me entendendo? Escute, aqui para mim. Jesus Cristo, ele se esvaziou, ele desistiu do exercício independente de sua própria vontade. Com certeza, nesse dia, você praticou a sua vontade eu não sei quantas vezes. Eu não quero, não, estou satisfeito. Come mais, não quero. Isso é, eu pratiquei a minha vontade. Você dançou aqui por sua vontade, filha. Não, mas eu estava como se fala esse negócio que vocês têm aqui? Estava na escala. E se você não quisesse dançar?
Então, na questão de escala, é uma questão de vontade, independência da vontade. Você está aqui por exercício da independência da sua vontade. Você pode levantar agora e ir embora. Cristo Jesus, ele desistiu desse exercício da sua própria vontade. Ele desistiu. Vou ler alguns textos para vocês, para mostrar isso. Por exemplo, João 8, versículo 28. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Amém? João 6,38, né? Ele disse, João 8, 28, perdão. Ele disse, nada faço por mim mesmo, mas o que eu faço, o que eu falo, assim como ouvi de meu pai, assim como meu pai me ensinou, isso eu faço. Isso aí eu não faço nada de mim mesmo, Renata. Jesus disse isso. Olha, depois que a cortina abriu e eu entrei no mundo, eu não faço nada de mim mesmo. O capítulo anterior, que é o 6,38, fala, eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele cancela, ele desiste de sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quem me entendeu até agora? Esse Jesus que a gente vem aqui adorar, que a gente lê sobre ele, sabe, que ele veio aqui à terra, tem muito mais coisas para a gente entender dele. Senão vai ficar muito mecânica a nossa vinda aqui, a nossa declaração que somos cristãos, faltando essas verdades e esse entendimento. Ele desistiu de sua própria autoridade pessoal. Você, querendo ou não, tem uma autoridade. Agora Cristo Jesus, ele desiste da sua própria vontade e ele desiste da sua própria autoridade pessoal. Ele desistiu do uso de sua onisciência, porque se é Deus, é onisciente. Satanás não é Deus, ele não é onisciente, conhece o futuro. Agora, Cristo Jesus, ele desiste da sua onisciência. Um dia perguntaram para ele, escuta, quando é que o Senhor vai voltar de novo para restaurar o seu povo? Ele vira para os seus discípulos e disse, nem eu, nem os anjos conhecem esse dia, não sabemos desse dia. Quem estava entendendo? Ele não estava mentindo, é porque ele havia desistido, deixado de lado o poder da onisciência. Eu não sei, ele não estava mentindo. Ele desistiu da sua onisciência, do poder de conhecer todas as coisas. Ele desistiu do uso de sua onipotência, o único poderoso. Ele desiste, ele pega esse poder e deixa de lado, deixa para lá, porque ele, na hora que estava sendo preso ali no Getsêmani, ele disse, não, calma pessoal, isso é para acontecer mesmo, porque eu poderia, ele falou, Vanderlé, eu poderia invocar, e aí viria miríades de anjos me socorrer. Mas ele desistiu do seu poder, da sua onipotência, da sua onisciência. É disso que ele se esvaziou, da sua própria vontade, da sua onisciência, da sua onipotência. Ele desiste dessas coisas, da riqueza que ele tinha na glória no céu. Ele desiste disso, ele se esvazia disso. Então, ele entregou sua glória, ele entregou sua honra, ele entregou suas riquezas, o exercício independente da sua vontade, foi de
tudo isso que ele se esvaziou. Quem, por favor, está me entendendo? Ele se esvaziou de tudo isto. Esta é a natureza de sua humilhação. Essa é a origem de sua humilhação. E por que não falar de seu grande amor? Ele bem que poderia vir aqui à terra. Eu sou rei aqui no céu e poderia vir como rei aqui na terra. Mas ele se esvazia de tudo isso. E aí está a maior expressão de amor, a maior expressão de humildade. Ele desistiu de todos os seus privilégios. E eu vou falar uma coisa para vocês. Coisa difícil é desistir de privilégios. Coisa difícil é você, sabe, descer um degrauzinho do seu conhecimento. Descer um degrauzinho do seu orgulho. Descer um degrauzinho, sabe? Porque isso muitas vezes faz muito, muito, muito bem para quem anda com você. Cristo Jesus se esvazia disso tudo. Ele desiste dos seus privilégios, coisa que é muito difícil para nós, seres humanos. A gente chegou num patamar, acha que sabemos, ou conseguimos, ou conquistamos. Não queremos abrir mão nunca dessas coisas. Dê privilégios a alguém, você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Jesus tinha todos os privilégios de ser Deus e escolheu por colocar melhor esses privilégios de lado para servir a humanidade. Homens pecadores, como você e eu, como eu e você, segundo a vontade do Pai. Então, é esse Jesus que, sendo o rei, ele deixa a sua coroa, ele tira o seu manto de majestade e coloca as roupas humanas. Ele veste a nossa roupagem humana. Eu não estou falando de jeans, de túnica. Eu estou falando da nossa carnalidade, da nossa humanidade. Ele se vestiu de humano, assim como você, assim como nós. Amém? Então, aqui ele estava tanto, mas tanto como humano, que como se nunca houvesse sido Deus. Ele estava tão, mas tão parecido com a gente. Sofreu, chorou. Ele aceitou o lugar de escravo. Fran, ele aceitou o lugar de escravo. O versículo 7 de Filipenses capítulo 2 diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A palavra servo aqui no original é doulos, que é aquele escravo mesmo, não aquele falso, mas aquele que veio para servir a outro, aquele que está aqui para servir o próximo, se esvazia e toma lugar de um escravo para fazer a vontade do outro. Ele desceu, ele não trocou a posição, perdão, ele desceu e deixa a coroa, deixa o seu reinado e larga tudo isso por amor à humanidade. Veio para ser um escravo. Ele tirou as vestes, ele vestiu a roupagem humana, ele se tornou, escute bem, o escravo de Deus, André, o escravo de Deus, para nos servir no ponto de nossa mais profunda necessidade.
A humanidade estava completamente perdida. E se continuasse assim, estávamos sujeitos à escravidão eterna. Morreu, escravo eterno. Morreu, continua escravo e escravo por toda a eternidade. Em pleno desespero na eternidade, em pleno castigo eterno. Ele veio aqui, sim, curou pessoas, fez o bem, mas o bem maior, o serviço maior que atingiu o ponto mais profundo da nossa necessidade foi a nossa salvação eterna, a tua salvação eterna. Ele te salvou, Ele nos salvou. Então, Ele deixa a posição de soberania, Ele ocupa um lugar de escravo, e terceiro, Ele andou junto com os pecadores. Você não vê Cristo Jesus apesar que os religiosos também se achavam, mas estava todo mundo no mesmo barco. Mas Jesus, Ele não separou pessoas. Ele não disse, não, esse daqui é muito pecador, eu vou andar com aquele povo lá. E esse pessoal aqui, eles me esculacham demais, eles não estão me entendendo. Eu vou para aquele lá, porque lá eles me aplaudem. Não, Jesus andou com todos. E é aí nesse ponto do versículo 7 que nós começamos a chegar à profundeza de sua escravidão. Aqui diz o texto, tornando-se em semelhança de homens. Então é muito importante entender isso. Jesus não caminhou por aí com uma auréola, sabe? Que ao longe a turma falando, Jesus, olha lá. Ele não caminhou nas ruas de Jerusalém com uma aura, e a turma olhava para ele, e era fácil identificar. Ele era tão parecido com os homens, que alguns nem sabiam quem ele era, a maioria. Jesus não flutuava, minha irmã. Mas ele andou sobre as águas. Atos 10:38 diz que todo o poder, ou todo o milagre que Jesus Cristo fez, foi porque Deus o ungiu com o Espírito Santo. E a partir daí, ele fez bens à humanidade, curou muitas pessoas. Mas ele se esvaziou tanto, que se ele achasse assim, eu me esvaziei, mas eu sou o cara, estava perdido, estava errado. E entra bem. Ele se esvaziou tanto, mas ficou na dependência dos céus, ficou na dependência do Pai, a ponto de o Pai o ungir para fazer milagres. Você está me entendendo, Márcio Xisto? Que lindo que você é. Então Jesus não tinha um roupão que nunca ficasse sujo, sabe? Não, ele é Jesus, a roupa dele não suja, os pés dele não sujava. Ele era igualzinho a nós, ele tinha que tomar banho, ele tinha que ir no banheiro. Escuta, ele sujava os pés, sujava. Ele tinha que trocar de roupa, ele transpirava, ele sofria o sol do meio-dia, sofria o frio da noite. Ele era este. A Bíblia diz que ele agiu como homem porque ele era totalmente humano. Mas ele foi encarnado, mas nunca perdeu sua essência. E alguns demônios falavam, que viesse fazer aqui antes do tempo? Lá os demônios de Gadara, Jesus os repreendia, porque ele não queria não que tinha que revelar, mas ele sabia quem ele era, mas ele estava vazio de quem ele era, de tudo aquilo que ele tinha, de todos os seus privilégios. E finalizando, quarto e último, ele adotou uma postura
altruísta, não egoísta, como nós somos, mas altruísta. Além de fazer o bem, não só aquela época, mas ele te socorre, ele tem te socorrido, Gui, você sabe disso. Ele tem te socorrido, ele tem estado com a gente, tem estado com você, ele te conhece, ele tem feito bem até hoje. O próprio Cristo disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas esse altruísmo dele foi mais além, porque a Bíblia fala, tanto em Deuteronômio como em Gálatas 3,13, que maldito, Deuteronômio acho que 2,13, alguma coisa assim, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo Jesus, ele vai até o fim nesse altruísmo dele por você, Vinícius, sabe? Por você, Wesley, por você, Madeira, por você, por todos nós, ele enfrenta, ele sofre a cruz, a morte de cruz, por todos nós. Esse é o Jesus das cortinas se abrirem. E daí, pastor? E daí que o que me fez não dormir, e eu fiquei perturbado. Tem gente que acha que é o capeta que perturba. Não. É a palavra. A palavra nos perturba. O capeta não perturba ninguém. Mas quando você é confrontado com a palavra, você fica perturbado. Eu falei, ele tendo tanto, sendo tanto, ele sendo o que era, se esvaziou. Por que eu não consigo ser e fazer a mesma coisa? Por quê? Por que você, filhinha, não se esvazia do que é? Por que nós não conseguimos, Tico, nos esvaziar, sabe, do orgulho, da vaidade? Por que a gente é assim? E não desce um pouquinho? Ele ao descer, André, ele na realidade fez um bem tremendo, cara. Pensa bem se nós descemos os nossos pedestais, descemos um pouquinho, Cláudia, sabe? Um pouquinho, desce um degrau. Filha, é descer um degrau. Nós vamos fazer mas muito bem, Guina, mas muito bem para quem está ao nosso redor. Quem me entendeu? Você me entendeu, André? Nossa, isso é um desafio. A gente fala, nós somos casa favorita, achando que a gente é os únicos. Mas sai daqui, dá uma roda por aqui, por esse bairro aqui atrás, aqui para cima, aqui. Faz isso, Vila Real. Meu, olha o seu vizinho. Você sai de casa e volta para a tua casa, sai de casa e volta para a tua casa. Ai, graças a Deus, é minha casa, é minha vida. E agora? Meu, desce um pouquinho dessa sua casa, da sua vida. Sai um pouquinho de lá, do barraco. Sai um pouquinho, Henrique. Oh, teu nome? Como se chama? Oi, deixa eu ver tua boneca. Essa é bonita. Desce um pouquinho. Vem no meu colo. Vai dormir. Tá. Essa é a última que falta eu conquistar. Por isso a gente está brincando aqui. Tá. Dá para mamãe. Desce um pouquinho, gente. Desce um pouquinho, sabe, para o seu cônjuge. Eu sei que ele é difícil. Ele é igual o pai. Eu estou rindo? Ele é igual o pai. É xerox. Saiu daquela cor. Esse é original. Meu Deus. Casei com uma branca, correndo atrás de mim. Correndo atrás de mim. O Du, casou com uma branca, correu atrás dele. Correu.
Levou pão de alho? Não levava sempre lá. Correu. Você acha que ela ia levar pão de alho para nós? Depois que casou, você viu pão de alho em casa? Depois... Nunca mais. Nunca mais. Filhos, Guto, desce um pouquinho. Vamos descer. Vamos nos esvaziar do que nós somos, de quem nós somos. Aliás, de quem não, porque você vai continuar Gui, sendo Gui. Pedro, você vai continuar sendo Pedro. E não tem como. Ele melhorou, agora ele era João, agora é José. Não, não tem essa. Você vai continuar sendo o Dilcinho. E ela sabe disso. Só que ela vai falar, o Dilcinho melhorou. Porque se esvaziou de muita coisa, sabe? Cristo Jesus se esvaziou de coisa que prestava. Agora, no nosso caso, meu Deus do céu, está na hora de nós esvaziarmos. E Nívia Soares, ela tem uma canção linda, que eu queria convidar vocês a ficar de pé, a gente cantar junto, com letra e tudo. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar não sei o que lá, do meu passado. Sabe cantar essa música? Das dores e decepções. Vamos cantar essa música? Põe a letra, pelo menos. A gente faz uma capela aqui. Dá para colocar a letra? Isso. Vamos cantar. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões, esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então, inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a eles colocar sua música, que eu vou estar orando para a igreja. Eu me esvazio, Senhor. Me lança aos teus braços de amor. Vazio, Senhor. Sim, Senhor. Me leva aos teus braços. Coloca a mão no teu coração.
Cristo Jesus, Ele se esvaziou, Ele deixou de lado soberania, toda a riqueza, e a gente ainda fica brigando. Ah, o meu dízimo, minha oferta. Para com isso. O Senhor Jesus te deu 100%, 100%, para que você desse 10 para Ele. Se esvazie desses 10, filho. Se esvazie das ofertas, se esvazie com honra, faça isso. Cristo Jesus veio para ser servo, legítimo. E essa nossa vila, essa nossa comunidade, aqui os bairros ao redor, estão precisando de uma igreja serva, de uma igreja que realmente venha servir a sociedade. E há um desafio do Espírito Santo para nós, nesta noite, nos esvaziarmos dos nossos títulos, nos esvaziarmos de tudo que somos, ou melhor, de tudo que temos, sem perder a essência. Sem perder a essência. Coloca a mão no teu coração e peça ao Senhor te ajudar nesse momento. Ele vai dizer uma coisa para você: por favor, filho, filha, não continue sendo igreja do jeito que você é. Transforme agora, mude agora. Tipo, de milésimo de segundo para o outro. Mude agora. Muda agora. Muda esse seu cristianismo. Muda esse seu cristianismo agora. Se a igreja está comigo, e concorda com as revelações desse texto, e passa nessa noite a conhecer esse Jesus de uma forma mais plena, mais real, eu queria que você se convertesse juntamente comigo ao Senhor Jesus. Agradecer a Deus por ter enviado Jesus, e agradecer a Jesus por ter liberado o Espírito Santo para dentro de nós. Nesse momento, eu convido a igreja a glorificar o nome dEle. Faça isso com muita liberdade. Pastor, eu não tenho força. Você tem agora, porque o que não tinha força morreu. O que não tinha força acabou no segundo atrás, mas agora não. O cristão que eu posso ouvir aqui, clamando e buscando e orando, é o que o Espírito Santo sempre desejou. Aleluia. Eu convido a toda a igreja a glorificar, a exaltar o nome daquele que era, que é e que há de vir. Hoje Ele foi exaltado. Ele está exaltado. Ele é exaltado. Filho, filha, não se engane. Ninguém aqui será exaltado se não se esvaziar. Ninguém aqui será exaltado e reconhecido dos céus se não se esvaziar. Jesus, no batismo, ouviu a voz do céu que disse: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Ninguém aqui será exaltado se não se esvaziar. Eu me esvazio, Senhor. Eu me entrego aos teus braços. Eu me lanço aos teus braços de amor. Espírito Santo, o Senhor que é teimoso de querer habitar dentro de nós, sabendo que nós te sufocamos todos os dias. Espírito Santo, o Senhor que é teimoso em habitar dentro da gente, em ficar entre nós, em habitar em nossa casa, sabendo que nós não podemos ver uma porta aberta que a gente sai e que a gente foge. O Senhor parece um Deus teimoso de querer continuar habitando dentro de nós, sabendo que a gente não é isso, não é flor que se cheira. Nós pedimos perdão nesse momento e leva-nos em teus braços de amor.
leva-nos em teus braços de amor. Quero que você faça um ato profético e se enxergue indo em direção aos braços do Espírito Santo nesse momento. Por favor, faça isso agora. Faça isso agora. Filha, faça isso agora. Ele chora com você, ele se entristece com você. Filha, filho, faça isso agora. Ele te reconhece. Ele te reconhece. Graça nova. Santo, santo, santo é o Senhor que está entre nós. Está entre nós. Santo, 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 santo. Deixa esse fogo começar a queimar, filho, filha. Deixa esse fogo começar a queimar. Deixa. Oh, chega de vidas apagadas, sem sentido. Chega de ser uma igreja inclusiva. Chega de ser essa igreja. Ele é santo. O céu se rasgou. Nada nos separa. O céu se rasgou. Somos filhos. Cristo Jesus morreu naquela cruz. Uma atitude altruísta. Morreu naquela cruz para que a família de Deus aumentasse.